Você sabia que uma das decisões mais caras de sua vida pode começar com uma informação verdadeira? Sim, verdadeira. Porque o grande perigo não é apenas você receber uma informação falsa, uma mentira. O perigo está em você receber a verdade incompleta e acreditar que já conhece o todo e assim tomar sua decisão. Isso pode te custar um funcionário, isso pode te custar uma sociedade, isso pode te custar dinheiro, isso pode te custar uma amizade e até mesmo uma relação familiar. Então, se você é um administrador como eu, lidera pessoas, toma decisões ou precisa lidar com conflitos familiares, isso diz respeito diretamente a você. Eu sou engenheiro, empresário, cristão, tenho pós-graduação, conheço diversos países e amo transitar pela Bíblia. Amo ler a Bíblia. Amo ler a Bíblia e, diante de toda a bagagem que tenho para trás, uso aspectos da administração, não é teologia coaching, não estou aqui para trazer prosperidade, mas procuro trazer personagens bíblicos que acertaram, que cometeram erros, para que nós aprendamos com os erros e com os acertos desses personagens bíblicos. Além de demonstrar aqui no erro que aconteceu com Davi, eu vou trazer para você também, durante o vídeo, como um presente, uma técnica simples para evitar que você tome decisões precipitadas, tanto no aspecto empresarial como no seu dia a dia. Com essa técnica, você vai evitar muita dor de cabeça e vai parar de perder dinheiro. O mais interessante no que eu vou mostrar a vocês é que Davi não tomou essa decisão porque recebeu uma história absurda. Davi tomou uma decisão porque a história parecia perfeita, verdadeira. Então, o que eu vou te mostrar agora é o que aconteceu. Vem comigo. Existe uma vantagem perigosa que quase sempre pertence à primeira pessoa que conta a história. Ela escolhe a maneira como você vai enxergar tudo e escolhe o que vem depois. Então, imagine que amanhã alguém diga para você: ei, preciso te contar uma coisa sobre uma pessoa muito próxima a você. Ela apresenta fatos, as datas combinam, as circunstâncias fazem todo sentido, a pessoa parece sincera. Quando termina, então você pensa: ah, agora eu entendi tudo. Nesse momento é que você demite alguém, você rompe uma sociedade, você afasta um familiar, você acusa uma pessoa ou simplesmente muda a maneira que você enxergava aquela pessoa. Algum tempo depois, você encontra o acusado e ele faz uma pergunta: por que você não quis ouvir meu lado? Talvez uma das frases mais perigosas na tomada de decisão seja: eu já entendi o que aconteceu. Porque existe uma diferença enorme entre conhecer uma versão dos fatos e realmente conhecer os fatos em si. Davi foi um dos reis mais proeminentes da Bíblia. E ele aprendeu essa lição de uma forma dolorosa. Nós vamos aprender com o erro de Davi para que nós não cometamos mais este mesmo erro enquanto estivermos aqui nessa terra. Davi, ele vinha vivendo momentos mais confusos da sua vida. Se você está acompanhando
vídeos sequenciais, você está vendo que estou tratando lá do livro de 2 Samuel. O Absalão, filho do próprio Davi, estava lhe usurpando o trono. Então Davi estava perdendo seu governo, estava fugindo do próprio filho. Os amigos estavam escolhendo os lados, tomando suas posições. As pessoas em que Davi confiava, às vezes não eram as pessoas que ele pensava que tinha ao seu lado. Então, Davi não sabia quem permaneceria com ele, nem sequer sabia se voltaria vivo a Jerusalém. Nesse momento aparece Ziba, e aí começa o problema. Ziba era um servo de Mefibosete. Mefibosete era o filho de Jonatas, o amigo de Saul, que prometeu, o amigo de Davi, onde Jonatas e Davi fizeram um pacto que prometeram um ao outro cuidar deles e cuidar das gerações futuras entre eles. Então, Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul. Davi ascendeu ao trono com a queda de Saul. Anos antes, Davi havia procurado, dentre as cidades, alguém da família de Saul para que demonstrasse seu amor e sua bondade para com Jonatas, conforme o pacto que os dois tinham tratado. Então encontraram Mefibosete. Mefibosete ele tinha uma deficiência nos pés, que durante uma saída repentina ele foi derrubado dos braços da ama e ficou com essa deficiência nos pés, impossibilitando ele de caminhar como uma pessoa normal. Davi devolveu a Mefibosete as propriedades e lhe concedeu um privilégio extraordinário, ou seja, sentar-se à mesa do rei. Todos nós queremos nos sentar à mesa do rei. Quem não gostaria de ter seu canto junto à mesa dos reis? Só os importantes estão lá. Então, Mefibosete recebeu a honra de comer continuamente à mesa do rei. Mas agora Davi está fugindo. Davi procura pessoas para ajudá-lo. E quem aparece? Ziba. Ziba, servo de Mefibosete. Ele chega trazendo animais, pães, frutas, alimentos e vinho. Pare um instante e pensa um pouco. Davi, vulnerável, fugindo, precisando de ajuda, Ziba aparece exatamente com aquilo que ele necessita. E antes de Ziba dizer qualquer coisa, ele já conquistou uma credibilidade emocional. Aquelas pessoas que estão perto de você, que já chegam te oferecendo coisas e que você está precisando daquelas coisas, elas já te conquistam de imediato. Da mesma forma foi Davi. Mas Davi pergunta: onde está Mefibosete? Ziba responde: Mefibosete ficou em Jerusalém, esperando que com a queda de Davi, o reino de Saul pudesse voltar para suas mãos. Davi ficou emocionalmente abalado. Mefibosete ficou em Jerusalém. E o homem que você escolheu para ajudar agora, no coração de Davi, é o homem que está torcendo por sua derrota. Complicado isso, né? Davi honra o seu pai, o Jonatas, e Mefibosete está desonrando Davi. Parece traição, parece ingratidão, parece tudo de ruim e parece fazer sentido. Ele é neto de Saul, ele tem direito ao trono, ele é herdeiro. Então, Davi, de supetão imediatamente: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu, Ziba. Dá tudo para Ziba. Davi acredita, Davi
muda os bens de dono, mas existe um grande problema nisso. Mefibosete ainda não falou nada com Davi. Davi não escutou o outro lado. Você já tomou decisões sem escutar o outro lado? Olha, a Bíblia é muito sábia. Em Provérbios, que é um livro de sabedoria, Provérbios 18 e 17, cita o seguinte: quem começa a defender a sua causa parece ter razão, até que vem outro e a questiona. Observe, a primeira pessoa está defendendo sua causa, ela está mentindo e por isso ela tem a aparência de ter razão. Esse é o perigo. A história não precisa ser falsa para levar a uma conclusão errada. Ela precisa só parecer. Às vezes basta que ela esteja incompleta. Daniel Kahneman, ele nos chama a atenção a uma característica de nossa mente. Ele usa a expressão "What you see is all there is". Em outras palavras, aquilo que está diante de nós tende a parecer com toda a realidade. A nossa mente, ela odeia lacunas. Quando faltam informações, ela tenta completar a história. Então, Ziba estava ali, Mefibosete não. Ziba ajudava, Mefibosete não. Ziba apresentou uma explicação, tudo se encaixou. Davi fechou a história, mas a história ainda não tinha terminado. Com a morte de Absalão, a rebelião termina, Davi retorna. Então, agora aparece a figura de Mefibosete. A Bíblia ela nos registra um detalhe curioso. Davi disse que havia saído e que dentro da sua cabeça Mefibosete não tinha acompanhado porque estava querendo usurpar o trono. Então, desde que Davi saiu, Mefibosete não cuidou mais dos seus pés, não aparou o bigode, não lavou suas roupas. A aparência de Mefibosete, quando encontra Davi, Davi já vindo para retomar a posse do seu reino, é uma aparência compatível com alguém que estava de luto. Isso não prova automaticamente que Mefibosete estava de luto e que Mefibosete está dizendo a verdade. Mas agora existe uma nova informação que Davi desconhece. Por isso é importante não tomarmos decisões precipitadas. E Davi pergunta: Mefibosete, por que você não foi comigo? Mefibosete responde: meu servo me enganou. Essa segunda versão causa um probleminha para Davi. Davi estava com tudo que Ziba tinha falado, mas não atentou para a limitação física de Mefibosete, para a necessidade de Mefibosete ter um ajudante, preparar um animal e partir com Davi. Mefibosete não conseguiria fazer isso sozinho. Então aí as coisas se encaixam na narrativa que Mefibosete está trazendo para Davi. Os novos fatos se encaixam. Ele era dependente e Ziba pode ter se aproveitado, mas a Bíblia não diz isso. Vamos nos ater apenas ao que a Bíblia diz. Agora, Davi está com um grande problema. Antes existia uma história, agora existem duas histórias. Ziba diz que Mefibosete traiu. Mefibosete diz que Ziba traiu a ele e enganou o rei Davi. Quem está contando a verdade? Infelizmente, a Bíblia aqui não é clara para nos fornecer as informações, todas as informações necessárias para construirmos esse fato. Mas isso traz para a gente realmente o que acontece na sua vida real de empresário, na sua vida real de líder, na sua vida real
de marido, de pai de família. Os conflitos, eles são assim, eles são reais. As pessoas chegam no seu escritório, contam uma história, usando a camisa "eu não sou culpado". Ela não vai chegar lá contando a história usando a camisa que "eu sou culpado". Ela vai usar "eu não sou culpado". Chegam com versões, documentos, memórias, interesses, justificativas. Então você precisa decidir. Aí é onde é que está o erro. O grande erro de Davi foi simplesmente ter acreditado em Ziba, mas ter acreditado de uma forma que sua decisão ficou difícil de se desfazer, agora que está ouvindo a outra parte. Provérbios 18:13 diz: quem responde antes de ouvir é insensato e passa vergonha. A Bíblia não está ensinando que um líder nunca deve decidir rapidamente. Ela ensina que ele deve decidir com sabedoria. Não confunda rapidez com sabedoria. Meus irmãos, existem diferenças entre decidir rapidamente e decidir precipitadamente. Você pode escolher um restaurante rapidamente, mas demitir alguém com anos de carreira não é uma decisão que se toma precipitadamente. Romper uma sociedade não é, fazer uma acusação pública não é, destruir uma reputação não é. Então, pequenas mudanças, como escolher um restaurante, decidir entre uma cor e outra, como vai ser essa textura da parede, isso aí são decisões simples, mas outras decisões mais complexas, o líder ele tem que parar, escutar as outras partes e pensar. E agora eu vou trazer o bônus para vocês, o bônus do pare. O que é esse pare? Que metodologia é esse pare? É o pare antes de você tomar decisão. Pegue a palavra pare e escreva aí no caderno. Cada letra vai te ajudar no processo de tomada de decisões, onde ao concluirmos o acróstico pare, você terá uma metodologia simples e objetiva para tomar uma decisão. O P é o pare mesmo, pare antes de concluir. Principalmente se você estiver com raiva, estiver com medo, com sentimento de traição ou sob uma enorme pressão. Foi nesse contexto que Davi decidiu. Então, P, pare. O A de pare, analise os interesses, analise as evidências, pergunte: quem está me contando possui algum interesse no resultado final do que ele está me contando? Se Mefibosete perdesse suas propriedades, quem era que ganharia? Ziba. Ziba era a principal pessoa que lucraria com a perda das propriedades de Mefibosete. Isso prova que Ziba mentiu? Não, meus amigos. Isso não prova que Ziba mentiu. Mas isso prova que Davi deveria estar mais atento, deveria aumentar a investigação sobre o assunto. Então, temos o P, temos o A, temos o R agora. Reúna a outra versão, reúna informações sobre a outra versão. Quem ainda você não ouviu? Talvez essa seja a pergunta mais importante de todo esse vídeo. Deuteronômio 19 estabelece que para questões graves não deveriam ser confirmadas apenas com uma palavra. Hoje nós temos aí decisões monocráticas em nosso país que afetam todo o conjunto. E a Bíblia já nos ensina há séculos que não é assim. Que as decisões
de grande importância, elas não podem ser monocráticas. Você tem que ter mais de uma testemunha, você tem que ter mais de uma versão, você tem que ouvir as partes. Então, lembra lá de Jesus, lá na frente? Séculos e séculos depois, Nicodemos, ele faz uma pergunta muito pertinente que cabe aqui para a nossa situação que estamos aprendendo hoje. Quando Jesus está sendo condenado, Nicodemos pergunta: por acaso a nossa lei julga o homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Primeiro ouvi-lo, depois decidir. Isso aqui é o nosso R. E o nosso E de pare, na metodologia pare. Estime o custo de estar errado. Pergunte-se: eu estou errado? Se minha conclusão estiver errada, eu consigo reparar esse dano? Quanto maior for o custo do erro, mais investigação você precisa ter antes de tomar sua decisão. Salomão, ele passa por diversos problemas. Lembra lá do bebê? Salomão não escolheu a mãe simplesmente. Ele procurou revelar o que estava acontecendo por trás. Isso é liderança. Ele não cedeu o bebê para aquela que tem a melhor dicção, para aquela que está mais calma. Às vezes, a pessoa mais gritante, que está gritando, que está fora de si, pode ser a pessoa que esteja falando a verdade, mas naquele momento parece uma loucura para você. Então, meus irmãos, prestem atenção antes de tomar as decisões. Investigue antes de decidir. Liderança não é apenas saber decidir. Liderança é um processo onde o investigar é muito importante. Então, quando amanhã, quando em algum momento você estiver nessa posição de escutar uma pessoa entrando na sua sala, preciso falar do fulano, preciso falar do cicrano, o que ele fez. Então não comece perguntando a si a punição que você vai dar. Pergunte-se a si: o que eu ainda não sei? O que eu não sei? O que eu não sei sobre a história? Se alguém disser: seu sócio fez isso por suas costas, não comece pela reação. Comece pela investigação. Não comece falando que entendeu tudo, que entendi tudo. Não. A inteligência não nos torna imune a erros. As experiências não nos tornam imunes à tomada de vieses errados. A autoridade que você tem não te torna imune à precipitação. Quanto maior sua autoridade, maior o poder e o prejuízo causado por uma decisão errada. Então lembre-se dessas três pessoas: Ziba, Mefibosete e Davi. Ziba falou primeiro. As histórias pareciam convincentes. Davi estava emocionalmente pressionado. E Mefibosete nem chegou a falar. Quem começa a defender sua causa, primeiro parece ter razão, até que vem outro e a questiona. Então, antes de demitir, pare. Antes de romper uma sociedade, pare. Antes de destruir a reputação, pare. Antes de transformar uma suspeita em sentença, pare. Se você não teve a oportunidade de escutar a outra parte, pare. Pergunte quem ainda não falou. Maturidade não é apenas ter coragem para tomar decisões. Maturidade é possuir segurança suficiente para dizer: eu não sei tudo.
Eu preciso, portanto, de mais informações antes de decidir. Você que é líder, administra uma empresa, administra sua família, toma decisões difíceis, esteja com o pare inculcado na sua mente. Não é falta de coragem de decidir. Talvez esteja faltando você ouvir o outro lado. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe. Tenha um dia repleto e abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.